Meus irmãos, não tem nada melhor do que estarmos aqui na casa de Deus, adorando e glorificando o Senhor Jesus, amém? Não tem nada melhor. Poderíamos estar em outro lugar, mas nós estamos aqui, neste momento. Então, com total reverência, mas também com muita alegria no nosso coração, nós vamos dedicar esse momento em escutar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós estamos aqui em Tua casa e te pedimos, ó Deus, que possamos retornar para a nossa casa mais renovados, alicerçados, consolados por Ti. Que possamos voltar, retornar para as nossas casas, convictos de que ouvimos a Tua voz. Ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa aplicar esta palavra no mais íntimo da nossa alma, porque somente o Senhor conhece o que se passa dentro do nosso coração. Eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa arrebatar a nossa mente para as verdades do Senhor e que nada, absolutamente nada, nos tire da Tua presença, Pai. Te pedimos, ó Deus, que esta palavra possa ser não uma palavra apenas sobre Ti, mas que essa palavra seja uma palavra do Senhor para nós. Que possamos, ó Deus, nessa noite não ouvir sobre o Senhor, mas que possamos nessa noite ouvir o Senhor falar aos nossos corações por intermédio unicamente da pregação do Evangelho. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Uma certa canção diz que quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, pecador, mas ele estendeu a mão. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala de um momento singular onde Jesus estende a mão e toca na vida de alguém. Toca na vida de um homem com lepra, de um leproso. É importante destacar que tanto o evangelho escrito por Mateus, como os outros evangelhos, Marcos, Lucas e também João, são evangelhos que mostram a verdade de Deus na vida do seu Filho unigênito. O propósito dos evangelhos é falar de Jesus Cristo e da boa nova de Deus através do seu Filho. O evangelista Mateus, em particular,
ele está preocupado em transmitir a verdade de que Jesus é verdadeiramente o Rei e o Salvador, o Messias esperado pelos judeus. Então o objetivo do evangelista Mateus é de mostrar, de revelar claramente que Jesus, aquele que foi julgado, condenado à morte, à crucificação em Jerusalém pelos judeus, este Jesus realmente era o Messias esperado pelo próprio povo judeu. O objetivo de Mateus é exatamente este, mostrar que Jesus é realmente o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. E aí o evangelista Mateus, ele destaca muito bem nesse contexto do texto que lemos, um grande sermão que foi conhecido como Sermão da Montanha, pregado pelo Senhor Jesus. E ele prega esse sermão que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus. As bem-aventuranças estão nesse sermão. Como nós devemos orar está nesse sermão. Aquele que tem vida eterna está nesse sermão. Aquele que possui a paz de Deus é descrito aqui nesse sermão. E tantas outras bênçãos espirituais está aqui Jesus anunciando e ensinando para o povo. Quando Jesus termina o seu sermão do monte, no versículo 28 e 29 do capítulo 7, diz o texto no capítulo 8, logo a seguir, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ou seja, Jesus, ele prega um grande sermão, ele prega as verdades do reino, e depois que ele prega e desce do monte, uma grande multidão começa a segui-lo, e aí um leproso começa a se aproximar de Jesus, esse leproso se aproxima de Deus, de Jesus, e aí um grande milagre acontece. O que é interessante aqui a gente destacar é que um leproso naquela época vivia muito mal. O leproso, ele era símbolo de separação, porque ele vivia em uma zona de quarentena. Ele vivia no leprosário. Ninguém poderia conversar com uma pessoa que tinha lepra, ninguém podia tocar em uma pessoa que tinha lepra. O leproso era considerado uma pessoa impura, imunda, sofredora da ira de Deus. O leproso era colocado de lado da sociedade. De tal forma que quando um leproso entrava em uma cidade, ele tinha que entrar naquela cidade tocando sino, dizendo imundo, 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 para que as pessoas pudessem correr da presença dele. Era uma pessoa totalmente descartada, colocada na marginalidade, na margem da sociedade. Era uma pessoa que não tinha nenhuma condições de mudança de perspectiva de vida, tendo em vista toda aquela condição social. No entanto, este leproso aqui descrito pelo evangelista Mateus, ele obviamente estava escutando do sermão pregado por Jesus. Ele estava ali, quando Jesus desce do monte, ele vai se aproximar de Jesus. E aí ele se aproxima de Jesus, e ele, nas suas palavras, ele reconhece de que aquele que estava pregando, aquele que estava ensinando no sermão, lá no monte, esse aí, Jesus, verdadeiramente é o Messias, verdadeiramente é o Senhor. Ele tem isso no seu coração, é por isso que ele vai até Cristo, é por isso que ele vai até Jesus. E diante dessa condição de miserabilidade, diante dessa condição vulnerável, diante dessa condição de miséria que aquele leproso se encontrava, é revelado aqui as expressões da bondade de Jesus, as expressões do maravilhoso Jesus para com aquele homem. É por isso que eu gostaria de destacar esta grande verdade, expressões do maravilhoso Jesus. Primeira expressão, Jesus tem profunda compaixão. Jesus expressa profunda compaixão para com a vida daquele homem. No versículo de número 2 diz, e Jesus estendendo a mão.
Quando a gente olha para um outro evangelista, por exemplo, o evangelista Marcos, falando sobre esse mesmo episódio, em Marcos capítulo 1, versículo 41, ele diz que Jesus estendeu a mão porque ele teve profunda compaixão. E a gente precisa entender que os evangelhos, eles não se contradizem, pelo contrário, eles se completam, um acrescenta e vai completando o outro. E Marcos, falando desse mesmo momento na vida de Jesus, na vida desse leproso, diz que Jesus teve profunda compaixão. Embora aquele homem que estava com lepra não tivesse compaixão daqueles religiosos que estavam ali em Jerusalém, em Israel, embora aquele homem não tivesse a compaixão, não fosse alvo da compaixão, da graça, da misericórdia das pessoas, embora aquela pessoa que estava com essa enfermidade não tivesse a compaixão das pessoas, dos outros, embora as pessoas olhassem para aquele homem com lepra, com desprezo, com indignação, se afastando daquele homem, Jesus não. Jesus olha para a vida daquele homem com muita compaixão, diz o texto lá em Marcos, com profunda compaixão. Ele estende a mão porque ele olha com compaixão. A compaixão de Jesus aqui não foi simplesmente para aqueles que estavam sadios, para aqueles que estavam com saúde, mas Jesus olha com compaixão para aquele que está enfermo, para aquele que é negligenciado, para aquele que é colocado de lado, para aquele que ninguém liga, para aquele que ninguém dá atenção, para aquele que todo mundo foge quando ele entra, quando ele aparece. Jesus tem compaixão principalmente dessas pessoas. Essa verdade também aquece o nosso coração nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus tem compaixão de você. 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 Ele olha para você, enxerga teu sofrimento, enxerga a tua dor, enxerga as dificuldades que você enfrenta. Talvez você não tenha essa compaixão dos outros. Talvez você chegou aqui precisando desse olhar, dessa atenção, um olhar que você não tem da parte de outros. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ninguém liga para mim, ninguém tem atenção para comigo, ninguém olha para mim, ninguém sabe o que eu estou passando. Mas eu te digo, meu irmão, Jesus, Ele conhece a tua dor, Jesus conhece o teu sofrimento, Jesus conhece o que se passa dentro do teu coração. Por mais que ninguém saiba, por mais que ninguém reconheça, por mais que a pessoa que está do seu lado todos os dias não saiba o que se passa no seu coração, eu digo para você, Jesus sabe, Ele tem compaixão de ti. Ele tem compaixão de você. Tem um estudioso da palavra, servo do Senhor, que ele disse que Jesus não considerava ninguém indigno, quer leproso, ou cego, surdo ou paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar, para curar, para salvar. Seja qual for a dor, seja qual for o sofrimento, seja qual for a grande adversidade, Ele conhece, Ele tem compaixão de você. Amém? Mas a segunda expressão de Jesus está aqui também revelada no texto. Jesus expressa poderosa intervenção. Ele não apenas olha com compaixão, mas Ele intervém com poderosa intervenção. Estendendo a mão, diz o texto, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. A lepra é considerada uma das maiores perigosas enfermidades que já existem, que existem na face da terra. O significado dessa palavra lepra, segundo o dicionário grego, é descascar. Porque a lepra, ela não apenas toca e mancha a pele, mas ela produz úlceras. Ela faz com que a pele seja endurecida, enrijecida, com úlceras, de tal forma que as pessoas daquela época que tinham essa doença, elas se coçavam, rasgando a pele
por causa daquelas úlceras que tomava conta não apenas de uma parte do corpo, mas de todo o corpo. E era uma doença incurável, que não poderia ninguém curar. Aquele que tinha lepra estava afastado da sociedade e já estava condenado à morte. Naquela época, a lepra, quem tinha lepra já estava morto. Era como se fosse um morto-vivo. Por causa da lepra, as pessoas perdiam os dedos, perdiam as pernas. A lepra ia consumindo e vai consumindo todo a pele do ser humano, até o ser humano definhar e morrer. A lepra não apenas atinge a pele, mas atinge o sangue, o músculo, e vai definhando, e vai corroendo. Em 2015, eu fiz uma viagem missionária no SPN para Guiné-Bissau. Em janeiro daquele ano, a gente visitou uma comunidade na aldeia de Gabu. E a gente foi visitar essa aldeia, essa comunidade, e de repente o missionário ficou ciente de uma comunidade de leprosos. E aí esse missionário quis levar a gente para a comunidade de leprosos. E a lepra é contagiosa. Por isso que eles não podiam tocar. E aí aquele missionário levou a gente, então vamos lá falar da palavra de Deus para eles. E aí quando eu cheguei naquela comunidade de leprosos, essa comunidade era como se fosse uma aldeia com várias casas ali, né, bem afastada de toda a cidade de Gabu. E quando a gente chega ali, a gente percebe que eles estão totalmente afastados, totalmente longe daquela cidade, e um grupo totalmente isolado. E quando a gente chega, a gente vê uma placa bem grande dizendo leprosos. Aí a gente entra, quando nós entramos ali naquela comunidade de leprosos, a gente começou a perceber a dor daquelas pessoas. E eu comecei a ser uma testemunha ocular e visível mesmo daquilo que estava acontecendo, daquilo que é. E eu percebia e via as pessoas sem dedos, sem braços, sem pernas, mulheres, homens com úlceras, com a pele já totalmente deformada, o corpo totalmente deformado, pessoas que não tinham mais cor da pele, era vermelho, cinza, um cheiro de podridão ali naquele lugar. E a única orientação que o missionário disse para a gente, vocês tomem cuidado, porque vocês não podem tocar, porque isso é contagioso. E a gente entrou ali, a gente viu aquela situação. Era a mesma situação no tempo de Jesus. Ninguém poderia tocar. Mas diz o texto, irmãos, que Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus tocou naquele leproso. E Jesus toca naquele leproso e não fica impuro. Mas aquele que é impuro fica purificado. Jesus tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Foi uma intervenção poderosa de Jesus Cristo na vida daquele homem. Os líderes religiosos não poderiam fazer nem dar esperança para a vida daquele homem. Mas Jesus foi lá e curou a vida daquele homem. A medicina da época não poderia curá-lo. Mas Jesus foi lá e curou a vida daquele homem. Aquele homem não tinha perspectiva nenhuma, mas Jesus aparece com compaixão e simplesmente revela a sua poderosa intervenção, estendendo a mão, tocando, e diz o texto que imediatamente ele ficou curado, ele ficou limpo. Ele não passou semanas sendo curado, ele não passou meses para ser curado, ele não passou anos tomando uma medicação para ser curado, não. Jesus tocou e ali imediatamente, publicamente, na frente de todos, ele ficou curado, ele ficou limpo, ele foi transformado. Deus, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, ali estava intervindo naquele homem, na vida daquela pessoa, com uma intervenção poderosa. Meus queridos irmãos, tem um grande pastor chamado J.C. Riley, falando sobre esse texto, ele diz que jamais devemos duvidar do poder de Cristo para suprir a necessidade espiritual de todas as pessoas.
Jamais nós devemos duvidar do poder de Deus. Jamais nós devemos duvidar daquele que pode intervir em toda e qualquer situação na nossa vida. A gente precisa também, irmãos, aqui destacar nesse texto que o propósito também de Jesus era revelar a sua autoridade também na vida daquele homem através deste toque. Ele revela a sua autoridade sobre a lei dos judeus. Porque na lei dos judeus, nenhuma pessoa poderia tocar na vida ou na pele de alguém com lepra, porque seria impuro. Todo aquele que tocasse em alguém com lepras se tornaria uma pessoa impura e estaria destituída mesmo das bênçãos, dos privilégios que os sacerdotes e o templo judaico favorecia para os israelitas. No entanto, Jesus tem autoridade sobre a lei. Ele vai lá e toca. E aquele homem é limpo. Jesus também tem autoridade sobre toda enfermidade. Porque ninguém poderia curar uma enfermidade a não ser aquele que veio para curar os enfermos, para salvar o perdido. E aí Jesus aparece e diz: eu sou aquele que vim curar os enfermos. E aí Jesus cura aquele homem da lepra. Ele tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. Meu querido irmão, não existe nada neste mundo que possa resistir às intervenções poderosas de Jesus. Amém? Diante de tudo isso, você precisa confiar em Deus, entregar a sua causa a Deus. Nada pode, irmãos, resistir ao poder de Cristo. Nada pode resistir à intervenção de Jesus. Talvez exista uma causa na nossa vida, uma enfermidade, um problema familiar, um problema na nossa casa. Talvez seja algo financeiro, talvez seja um problema moral, um problema talvez psicológico. Eu digo, não existe nada, absolutamente nada que possa resistir à intervenção de Deus. Deus, irmãos, é aquele que curou alguém de lepra, aquele que sarou, irmãos, as enfermidades desse homem. Jesus disse: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou. Se é difícil isso acontecer, imagina as outras coisas na nossa vida, os problemas diários, as coisas que se passam na nossa casa, na nossa família, as dificuldades que temos nos relacionamentos que talvez surjam, os problemas. Jesus é aquele que pode intervir. Jesus é aquele que pode solucionar. Jesus é aquele Deus que está do nosso lado. Não precisamos, irmãos, apenas pensar que Jesus está distante. Não, Jesus está distante, Ele é soberano, mas Ele também está perto. Ele é o nosso Deus. Jesus é aquele, irmãos, que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Precisamos, irmãos, não apenas pensar, mas acreditar de todo o coração que Jesus também pode intervir na nossa vida. Existe um grupo de cristãos que são considerados como ateus nominais. Ateus. Ateísmo cristão. Já ouviu falar disso? São cristãos que confessam que Jesus existe, que confessam que Jesus é poderoso, que confessam que Jesus intervém, que confessam que Jesus é o Salvador, que confessam que Jesus é o Senhor, mas que não acreditam que Jesus tem poder para intervir na vida. Não acreditam que Jesus pode mudar situações. Não acreditam que Jesus pode realizar milagres. Não acreditam que Jesus está do nosso lado, dentro de nós. Não acreditam que Jesus está fazendo interferências na história da humanidade o tempo todo, em todo segundo, em todo instante, em todas as épocas da nossa vida. Eles confessam, mas eles não acreditam. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos acreditar. Acredite no poder de Jesus. Eu acredito no poder de Jesus. Amém? Repita comigo essa frase. Eu acredito no poder de Jesus. Eu acredito. Eu acredito. Mas a terceira
expressão de Jesus é que Jesus acentua a sua orientação. Jesus expressa a sua orientação. Veja o que diz o texto, versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao seu povo. Depois que aquele homem é curado, imagina só, uma grande alegria certamente brotou no seu coração. Imagina você ser cometido por essa doença, ter essa doença durante anos da sua vida com lepra, e de repente Jesus aparece na sua vida, toca na sua vida e você é curado imediatamente e toda a lepra sai do seu corpo. É importante destacar também, meus irmãos, que o evangelista Lucas, tratando sobre esse mesmo episódio na vida de Jesus e deste homem, Lucas, ele diz que aquele homem estava coberto de lepra. Ou seja, o seu corpo estava totalmente coberto. Não era simplesmente uma mancha, não. Mas era todo o seu corpo completo. E aí Jesus aparece e aí cura imediatamente aquele homem. Toda aquela mancha, todas aquelas úlceras, toda aquela doença bate em retirada e ele se vê totalmente curado. Certamente a vontade dele era o quê? Era contar para todo mundo, dizer, esse Jesus é poderoso, verdadeiramente esse Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Eu acho que de repente, irmãos, aquele homem se sacudiu, se levantou, começou a glorificar a Deus, se levantou, pulou de alegria, queria contar para todo mundo, mas aí de repente Jesus começa a dar umas orientações para ele. E aí ele diz, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Em outras palavras, Jesus estava aqui orientando a ele tomar as devidas atitudes, um correto procedimento. Para a lei judaica, aquele que era leproso, aquele que tinha lepra, e pelo milagre de Deus foi curado, ele deveria primeiramente se apresentar ao sacerdote de Israel. Com que objetivo? Para que o sacerdote pudesse realmente ver o seu corpo, a sua vida, para ver se ele não tem nenhuma lepra mesmo, e que se o milagre aconteceu, se é de fato verdadeiro, para que o sacerdote pudesse restituí-lo, colocá-lo de volta para a sociedade e para o templo. Porque naquela época o leproso era afastado, vivia lá na zona de quarentena. E aí o leproso vai ao sacerdote para que o sacerdote pudesse vê-lo. E aí, vendo, está sarado, ele coloca de volta para a sociedade, o coloca de volta para o templo, dizendo, não, você está livre, você realmente pode aí agora voltar para o templo, ser favorecido com as coisas do templo, voltar para a sociedade, morar em Jerusalém, você pode fazer tudo isso agora. Mas ele tinha primeiro que mostrar o seu corpo para o sacerdote. Aí Jesus dá essas orientações porque Jesus está aqui cumprindo a lei. E aí ele acrescenta, vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, há também um requisito aqui de oferta. Se realmente ele era curado, se realmente ele estava curado, uma oferta era apresentada a Deus diante do povo no templo, para ser, irmãos, de testemunho de que realmente aquele homem estava curado. E aí ele vai para o sacerdote para comunicar isso, esse testemunho. Em outras palavras, irmãos, aqui Jesus está orientando a vida daquele homem segundo a vontade do Senhor. O que isso significa para nós? Eu digo para você, Jesus ele conhece a sua vida, ele tem compaixão de você. Jesus ele também intervém na sua vida com poder, irmãos, soberano, sobrenatural, ele também intervém na nossa vida. Mas ele não intervém e deixa a gente de lado, pelo contrário, ele intervém na nossa vida e diz, agora você vai caminhar por aqui. Ele intervém na nossa vida e diz, agora você vai fazer isso. Ele intervém, cura as nossas enfermidades, salva a nossa vida, intervém na nossa causa, mas ele não nos abandona, pelo contrário, ele diz, agora você vai caminhar por esse caminho, esta agora vai ser a sua
sua orientação, faça isso, faça aquilo, tome essa atitude. Ele está aqui, irmãos, revelando a sua vontade para a vida daquele homem. Da mesma forma, Jesus revela a sua orientação também para as nossas vidas. Ele intervém na nossa causa, mas Ele também diz para a nossa vida por meio da sua palavra: ande por este caminho, faça isso, obedeça a minha ordem, dê esse testemunho, faça aquilo. A gente, irmãos, vive em um contexto hoje onde as pessoas querem fazer tudo aquilo que dá vontade, são senhores de si. Estão na igreja e aí recebem a bênção, e quando recebe a bênção, um milagre, talvez algo que estava esperando, pronto, acabou-se, não aparece mais na igreja. Tem pessoas que chegam na igreja com essa vontade: eu estou precisando disso, eu preciso disso, Senhor, e vai, e pede. Aí quando de repente Jesus dá, quando de repente Jesus concede, quando as coisas deixam... essas enfermidades e essas tribulações passam, aí essa pessoa diz assim para Deus: Deus, muito obrigado, e vai embora. E vai embora. Nós precisamos notar que Jesus intervém na nossa vida, mas Ele também dá orientações para nós. Ele intervém, Ele diz: fique comigo, faça isso e faça aquilo. Jesus curou a vida daquele homem. E o que é interessante é que aquele homem sabia que Jesus poderia curá-lo. Diante de tudo isso, irmãos, o que a gente deve fazer? Se a gente sabe que Jesus tem compaixão de nós, se a gente sabe que Jesus ele pode intervir poderosamente na nossa vida, se a gente sabe que Jesus transmite as suas orientações, o que a gente deve fazer com tudo isso? Em primeiro lugar, irmãos, aproxime-se da presença de Jesus com determinação. Foi isso que este leproso fez. Veja o que diz o texto no versículo 2. Vamos ler juntos? E eis que um leproso, tendo se aproximado, ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus não para conhecê-lo, não para entendê-lo, mas ele se aproximou de Jesus porque ele já o conhecia, porque ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha escutado o Sermão do Monte. Ele se aproxima de Jesus porque ele reconhece que Jesus é o único caminho, a única esperança, a única solução para a sua causa. Essa atitude que esse leproso tem de se aproximar de Jesus não é uma atitude que revela um caráter moral na vida deste homem, mas é uma atitude que revela quem Jesus Cristo é, quem de fato é Jesus. Jesus, irmãos, é o único caminho, é a única esperança, é a única verdade, é o único Senhor, é a única religião que nos liga a Deus, que de fato pode solucionar a nossa vida. Ele se aproxima de Deus porque ele sabe que o farisaísmo judaico não poderia solucionar o seu problema. Ele se aproxima de Jesus porque ele sabe que o sistema político judaico não poderia solucionar o seu problema. Ele se aproxima de Jesus porque ele sabe que o Império Romano ali instalado em Israel não poderia solucionar o seu problema. Ele se aproxima de Jesus porque Jesus Cristo é a única esperança, é o único caminho. Na nossa vida, irmãos, também é a mesma coisa. Os nossos dias também é a mesma verdade. Não existe ideologias aí fora, seja ideologia francesa, americana, brasileira. Não existe nenhum tipo de ideologia neste mundo que pode solucionar a nossa história se não for Jesus Cristo. Não existe ideologia de gênero, não existe ideologia feminista, não existe ideologia de direita, de esquerda. Nada neste mundo tem capacidade de solucionar a história da humanidade se não for Jesus Cristo. É somente Jesus. Ele é o único caminho.
Um único caminho. Segunda verdade. Adore o nome de Jesus com total reverência. O texto diz que ele, tendo se aproximado, foi a segunda palavra, adorou. Ele o adorou. Os outros evangelistas vão dizer que ele adorou e se ajoelhou. O evangelista Marcos vai dizer que ele adorou e prostrou o seu rosto em terra. Irmãos, olhe para mim um instante aqui. Por que aquele homem adorou Jesus? Porque ele reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o único digno de adoração. Ele o adorou até antes mesmo de receber uma intervenção. Ele não o adorou porque foi curado. Quando ele o adorou, ele estava com lepra. Independente se Jesus ia curá-lo ou não, ele já tinha tomado uma resolução no seu coração, dizendo: eu vou adorá-lo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o único digno de adoração. Ele o adorou. Se nós sabemos que Jesus de fato é aquele que tem compaixão de nós, aquele que intervém na nossa vida, aquele que nos orienta, você precisa adorá-lo. Amém, meu irmão? Você precisa adorá-lo. E é a adoração, irmãos, com uma total reverência, porque diz o texto que ele se humilha na presença do Senhor. Os outros evangelhos vão dizer que ele se ajoelha e que ele bota o seu rosto em terra. Pode conferir depois o mesmo episódio em Marcos, como também em Lucas. Ou seja, ele o adora com total reverência. Ele o adora com total humildade. Ele o adora. Nós também precisamos adorá-lo. Amém? Presta atenção aqui, irmãos. Não adore a Deus porque Deus te dá algo. Não o adore pela bênção que Ele te dá, pela bênção momentânea. Não o adore porque pela bênção física. Ah, Deus me curou da enfermidade, agora eu vou adorá-lo. Não adore a Deus pela sua casa própria que você tem, pelas coisas que você possui. Sabe por quê? Porque se você adora a Deus pelas coisas que você tem, e quando você não tiver, aí você vai deixar de adorar a Deus? Nós precisamos adorar a Deus não pelo que Ele dá para a gente, mas nós precisamos adorar a Deus, adorar a Cristo por quem Ele é na nossa vida. Amém? Nós precisamos adorar a Deus não pelas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós, mas nós precisamos adorar a Deus por quem Ele é. Quem é Jesus na sua vida? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o teu Salvador, Jesus é aquele que transformou a tua vida, colocou o Espírito dele no seu coração, selou a salvação, e um dia você vai morar na eternidade. Se você reconhece que Jesus é este de fato o Filho de Deus, o teu Salvador, assim você vai adorá-lo, independente se você é curado, se não, independente se você tem uma bênção ou não tem, independente se você possui aquilo ou não possui, independente das circunstâncias, você vai adorar a Deus por quem Ele é na sua vida. Foi isso que aconteceu aqui com esse leproso. Ele o adorou. Mas em terceiro lugar, acredite no poder de Jesus com plena humildade. Acredite no poder de Jesus com plena humildade. Veja o que diz o texto. Dizendo, veja o que ele disse para o Senhor. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele acredita verdadeiramente que Jesus poderia curá-lo, purificá-lo. Ele acredita nisso. Se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. Sabe por que ele acredita? Sabe por que ele acredita que Jesus poderia curá-lo? Porque ele acredita que Jesus
era o Messias prometido pelos profetas, o Filho de Deus. Ele tinha ouvido o Sermão do Monte. Era uma reação da pregação do Evangelho, da pregação do reino, das palavras de Cristo. Eu estava estudando esse texto e a maioria dos teólogos afirmam que o propósito dessa cura não foi apenas consolar, não foi apenas curar a enfermidade daquele homem, consolar o seu coração, mas o propósito dessa cura foi revelar quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus, aquele que tem capacidade de curar os enfermos. Na nação judaica, eles sabiam, tinham consciência, que o Messias, ele vinha para curar os enfermos, conforme está registrado em Isaías 61. E para os fariseus, sumos sacerdotes, escribas da lei, somente o Filho de Deus, o unigênito, o Messias, poderia curar alguém da lepra. Isso era cultural. Estava arraigado no coração de todo judeu. E aí, de repente, aquele leproso olha para Jesus, vê as palavras dele no sermão, lá no monte. E aí ele se aproxima, adora e diz: Tu és o Filho de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Ele acredita, mas ele acredita, irmãos, com humildade. Ele diz: se quiseres. Tem um teólogo que diz que toda nossa oração deveria ter essa partícula, se. Deus, se tu quiseres, se for o melhor para mim, se for o melhor para minha família, se for da tua vontade. E aí Jesus disse: eu quero. Veja que a humildade desse homem foi tamanha que ele não disse para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor é filho de Deus, então eu determino que o Senhor me cure. Ele não falou isso. Ele não disse: Jesus, eu ordeno que o Senhor faça. Ele não disse isso. Nem muito menos ele disse: Jesus, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar tanto. Ele não fez isso. Ele não decretou, ele não ordenou. Ele simplesmente acreditou e manifestou humildade. Ele disse: se quiseres, podes me curar. Eu ficarei limpo. Sabe o que isso revela, irmãos? Isso revela que ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito de Deus. E que independente da resposta de Cristo, ele ia continuar adorando a Jesus e seguindo os passos de Jesus. Esse é o Jesus que você adora. Este é o Jesus que você conhece. Sabe por que eu pergunto isso? Porque essas atitudes revelam um total e exato pensamento acerca de Jesus. Ele se aproxima porque é o único caminho. Ele o adora porque é o único digno. Ele acredita que pode curar e diz: se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. Ele faz isso porque ele acredita que Jesus é o unigênito, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Aí eu pergunto para você: quais são as suas atitudes? Será que as suas atitudes revelam o Cristo que você adora? Será que as suas atitudes são semelhantes a estas e revelam que o Jesus que você adora é verdadeiramente o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro? Será que você tem mesmo essa compreensão exata acerca de Cristo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque tem muito cristão, muito crente hoje, que divide Jesus com uma outra coisa. Tem crente hoje que se aproxima de Jesus, mas se aproxima também do espiritismo. Tem muito cristão hoje que se aproxima de Jesus, mas também se aproxima de outras religiões, dizendo: todo caminho leva na mesma avenida, então qualquer verdade é verdade de Deus e um dia estaremos todo mundo junto no céu. Esse Jesus, irmãos, que essas pessoas adoram desta forma, não é o Jesus verdadeiro.
aquele homem tomou uma atitude, ele se aproximou unicamente de Cristo, porque ele reconhecia que Jesus é o único caminho. Outra verdade, irmãos, que é aqui também exaltada, é que Jesus Cristo é o único a ser adorado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que adoram a Jesus, que o reverenciam, mas também reverenciam outras coisas. Adoram também outras coisas. É Jesus de um lado, é a televisão do outro. É Jesus de um lado, mas é também propostas carnais de outro. É Jesus, irmãos, na igreja, mas no mundo é o cão. É Jesus na igreja, mas fora da igreja é outra coisa. É Jesus aqui, mas lá não é mais. Esse não é o verdadeiro Cristo. Porque o verdadeiro Cristo que entra em nós, que habita em nós, arrebata o nosso coração de tamanha exclusividade, dizendo: é somente a mim, é somente a Ele a adoração, é somente a Ele o louvor, é somente a Ele a atenção, é somente a Ele a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. De tal forma que hoje em dia antigamente as pessoas, depois de terminar a mensagem, falavam: você quer receber Jesus? Hoje talvez a pergunta seja diferente. Qual foi o Jesus que você recebeu? Qual é o Jesus que você compreende? Qual é o Jesus que você compreendeu? Eu digo para você, meu irmão, acredite em Jesus, nesse Jesus bíblico, no Jesus que mudou a nossa vida, que nos salvou, que é o único caminho, que é o único a ser adorado, que é a única esperança da nossa vida. Amém? Somente a Ele toda adoração. Ele é Senhor. Da mesma forma que Jesus tocou aquele homem, Jesus também tocou a nossa vida, toca corações e vai tocar também a vida de muitas pessoas, porque a sua obra não para. Ele estendeu a mão e o tocou. Fique de pé no seu lugar e vamos orar.